Graça e paz, amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, os seus sonhos e os seus projetos. Aqui quem vos fala é o evangelista Valnei dos Santos, da Igreja Evangélica Mundial da Paz. Eu quero agradecer a Deus por você estar aí assistindo esse vídeo, sabe? Então, meu amado, eu quero dar continuidade de tudo aquilo que nós estávamos falando e argumentando sobre a situação atual dos evangélicos e das igrejas no Brasil. Lembrando que eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica direta a ninguém, a alguém, não estou aqui jogando indireta, estamos apenas abordando e trabalhando aqui alguns assuntos, alguns temas, abordando aqui comentários diante do cenário atual na qual nós estamos vivendo. Só para deixar bem claro que eu também estou inserido dentro desse contexto, porque eu sou evangélico, eu sou igreja. Então, quando nós abordamos esse tema, nós estamos falando da nossa real situação. A situação em que os evangélicos e as igrejas do Brasil, não dizer do mundo, estão vivenciando. Então, o último tópico que eu estive aí falando sobre os evangélicos, né? Falando um pouco aí, nós estivemos falando sobre o homem e a mulher, que ela precisa crescer na fé, ela precisa estar buscando a Deus, precisa conhecer as Escrituras. Nós estivemos falando sobre a necessidade de todo homem, de toda mulher de Deus, os evangélicos estarem fundamentados na rocha, para não ser uma presa fácil para os lobos roubadores. Sabemos, amados, que os lobos roubadores, eles estão aí para enganar, para ludibriar, para mercantilizar a fé. E não são poucas as pessoas que estão presas dentro desse sistema religioso e elas não conseguem se libertar. Sabe por quê? Porque nós vamos tratar de alguns temas aqui dentro da palavra de Deus nesse vídeo. Então, se você aí está assistindo e gostar desse vídeo, dá um like aí, sabe? Compartilhe esse vídeo, se inscreva lá no meu canal e vamos caminhar junto dentro dessa visão, abordando sempre temas polêmicos, abrangentes, temas atuais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Amém? Então, para esse tema, nós vamos falar sobre a situação atual das igrejas do Brasil. Qual é a situação atual? Qual é a verdadeira situação atual de nossas igrejas? Muitas igrejas, não estou aqui generalizando, mas falando sobre algumas, que não dizer a maioria. Esse texto se encontra lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, amados, abordando aí um pouco o tema sobre a real situação das igrejas evangélicas no Brasil,
nós chegamos a uma conclusão que igreja é algo de Deus. Amém? Quero deixar isso bem claro, porque tem muitas pessoas que têm uma má visão de igreja. Elas têm uma má impressão da igreja, porque muitas vezes sofreram perseguições, porque muitas vezes sofreram uma decepções, porque muitas vezes viram coisas que não estavam preparadas para ver, não estavam preparadas para ouvir. Mas isso não faz com que a igreja não seja um lugar de cura, de bênção, pois o próprio Jesus foi quem instituiu a igreja. Então, se o Jesus instituiu a igreja, não sou eu que vou destituí-la. Não sou eu. O discípulo, ele não é maior do que o seu Senhor, do que o mestre. O discípulo, ele não é maior do que o mestre. Então, se o mestre, Jesus, ele instituiu a igreja, não sou eu, como discípulo, que vou destituí-la. Aliás, a igreja ela é invencível. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele fala. Jesus ele é bem forte, bem enfático nessa afirmação, que ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, se as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, que dirá eu? Muito menos eu, que dependo de Deus para me livrar dos ataques do inimigo. Então, meu querido, igreja é algo da parte de Deus. Há uma recomendação na palavra de Deus que nós não devemos deixar de congregar, como já era costume de alguns. Veja que esse problema que nós estamos vivendo hoje, de Cristo em casa, ele não é novo. Já na época do apóstolo Paulo, havia esse pensamento, havia essa ideia, essa presunção de que alguém pode ser de Deus, ou pode servir a Deus, ou pode agradar a Deus em casa. Cristo em casa é para quem está enfermo, é para quem não pode vir à igreja. Aí Cristo em casa. Mas para quem pode, deve estar na igreja, porque a igreja é a casa do Senhor, porque a igreja é a porta dos céus. Ela não é o céu, ela tem problema, ela tem suas limitações, ela tem muitas dificuldades a serem enfrentadas, muitos desafios, tem muitos problemas a igreja atual. A igreja ela tem muitos problemas, porque ela é composta de seres humanos. E aonde há ser humano, tem problema. Aonde nós não vamos ter problema é no céu. A igreja ela não é o céu. A igreja é a porta dos céus. É por onde nós entramos. E ali nós nos identificamos com aquele povo, com os nossos irmãos, que são filhos do nosso Pai, e ali nós começamos a congregar em família, começamos a viver em família. A igreja é aquela pela qual a gente começa a entender os planos e os propósitos de Deus. Então, eu não posso menosprezar a casa de Deus, eu não posso menosprezar a igreja, destituir a igreja do seu posto, porque ela está fundamentada sobre a rocha que é Cristo. E pode vir quem for, pode vir o evangelista Valnei, pode vir o presbítero que for, pode vir o diácono, o reverendo, seja lá o apóstolo, seja lá quem for, nem as portas do inferno têm poder de derrotar a igreja do Senhor. Por quê? Porque ela é a noiva de Cristo, ela está fundamentada na rocha que é Cristo. Foi Cristo quem a instituiu. Então, a igreja é uma instituição mais poderosa que existe na face da terra. Mais poderosa. Não existe instituição na face da terra mais poderosa do que a igreja. Porque ela é que vai no inferno e arranca as almas das garras do diabo.
É ela que vai, sabe, lá no mais profundo abismo do ser humano e arranca a alma dessa criatura e traz para a luz. É ela que tira as pessoas das trevas e traz para a luz, que é Jesus. Entende? Então, é a igreja, essa instituição, é ela, a instituição que mais recupera vidas. É a igreja é a instituição que mais transforma vidas. Sabe? O sistema penitenciário não transforma, mas a igreja transforma. Por isso a igreja está lá dentro dos presídios, transformando vidas e corações. Então, meus amados, a igreja é aquela que trabalha na ação social, na comunidade, na Zona Sul, onde os governos, as instituições governamentais, elas têm um trabalho diferenciado de lugares da sociedade, de lugares da cidade. Tratamento que o governo dá à Zona Sul não é o mesmo que ela dá à Baixada. Então, há uma acepção. A igreja não. A igreja ela entra no gueto, na comunidade, ela entra no condomínio de luxo, ela entra em qualquer lugar. Ela não está preocupada com a condição social, ela está preocupada com a alma. Ela está preocupada com a alma. Ela está preocupada com a salvação das almas. Entende? Ela está preocupada com o id do evangelho. Ela está preocupada com que o evangelho, que é o poder de Deus, alcance a todas as camadas, independente de raça, cor, credo, posição social. Isso é a igreja, que ama o inimigo. Você já viu alguma instituição ensinar a você a amar o teu inimigo? Pois é, os ensinamentos de Cristo para a sua igreja é para que ela venha amar os seus inimigos. É para que ela venha perdoar aqueles que lhes ofendeu. Então isso é a igreja, irmãos. A instituição mais poderosa. E quando uma igreja, ela dobra o seu joelho para clamar aos céus, sai de baixo. Sai de baixo. Porque quando Deus olha para a terra e vê a igreja do Senhor prostrada, sabe, de joelhos dobrados, clamando, em comunhão, em santidade, em amor, clamando em nome de Jesus, os céus se levantam, os céus trabalham no seu favor. Veja se essa não é uma instituição mais poderosa na face da terra. Então, meus amados, igreja é algo de Deus, é algo maravilhoso, na qual nós não podemos abolir, na qual nós não podemos ignorar. Então, se você tem uma igreja, um lar espiritual, olha, glorifica a Deus. Se você tem um pastor aí que ama as almas, ama evangelizar, ama, sabe, ovelha, ama a obra, abençoe essa igreja, seja uma bênção nessa igreja, seja um canal de bênção nessa igreja. Deixa Deus te usar, meu querido. E esteja sempre presente, não falte aos cultos, porque assim Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Amém? Mas, amados, eu gostaria de falar aqui, porque nesses últimos tempos, nós lemos ali, na qual nós estamos vivendo, né? Na qual eu li no outro vídeo, no texto lá de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver aí que nós estamos vivendo tempos difíceis. Quem assistiu o outro vídeo vai chegar a essa conclusão, que nós estamos vivendo tempos difíceis. E a igreja também, ela tem passado por esse tempo difícil. E eu digo, amado, que um dos maiores problemas das igrejas atuais no nosso meio, no nosso século, é a preocupação de ter recursos para sanar as suas despesas. Hoje a igreja ela está muito voltada para as questões
naturais, as questões, sabe, humanas, as questões materiais. A igreja hoje ela se tornou uma igreja materialista. Eu me lembro quando eu me converti, não faz muito tempo, há 21 anos atrás, 22 anos é mais exatamente, me converti em 98, 97, 97. Então, isso tem o quê? Tem 2017, 20, nós estamos em 2020, né? 23 anos já tem de evangelho, né? É um tempinho já, né? Tem irmãos aí que tem muito mais, glória a Deus. Mas 23 anos de evangelho, eu vejo quanto a igreja mudou de lá para cá. Vejo quanto a igreja mudou de lá para cá. A igreja antigamente ela se preocupava muito com as orações, os cultos de orações eram cheios, escola bíblica eram cheias, sabe? A igreja era muito mais espiritual. Hoje as igrejas estão muito mais materiais. E muito das lideranças também se tornaram lideranças materialistas. Lideranças que estão mais preocupadas em sanar as despesas, sabe, do que confiar em Deus. Antes, o pastor, os líderes, eles tinham desafios, mas eles acreditavam mais na provisão, eles descansavam mais no Senhor. Hoje as igrejas, elas, quando não têm um recurso suficiente para sanar suas despesas, elas começam a entrar num certo desespero. E aí a campanha daqui, a campanha dali, e aí nós vamos ver a igreja perdendo um pouco o foco, sabe? Aquela dependência, aquela espiritualidade da igreja clamar, buscar mais a Deus, de acreditar e confiar no Senhor, que é o Senhor da seara, da obra, o Deus que garante, sabe, o sustento da sua casa. A gente já não vê mais isso. A gente já encontra uma certa dificuldade da igreja confiar mais no Senhor. Outra preocupação das igrejas atuais é não perder membros. Nós vemos aí, isso é um grande problema. E aí é um problema que acaba desencadeando um outro problema, ou vários problemas. Porque quando a preocupação da igreja é em não perder, ela deixa de ganhar, ela não se preocupa em ganhar. Então ela deixa de evangelizar, ela se enclausula dentro das quatro paredes e fica ali naquela preocupação, naquele redemoinho, né? Preocupada em não perder. Amados, a igreja não perde, a igreja só ganha. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que peleja as nossas guerras e nos faz mais do que vencedor. Então as preocupações da igreja não é em perder, mas sim em cuidar. Se nós cuidarmos, se nós tratarmos, se nós estamos preocupados em cumprir a vontade do Senhor, é Deus quem vai, sabe, manter, é Deus quem vai segurar, é Deus quem vai realizar, é Deus quem vai fazer. Nós não precisamos ficar preocupados se aquela família vai sair. Eu digo que se sair, Deus envia outra. Se uma porta se fecha aqui, mas Deus abre outra ali. Mas quando nós, o que verdadeiramente cremos, quando nós verdadeiramente confiarmos no Senhor, não que nós vamos ficar felizes em perder um membro, uma família, não. Mas nós não podemos ser reféns, sabe, disso. Porque tem muitos pastores que, para não perder, começam a abrir brecha, começam, sabe, a fazer corpo mole, começa a fingir que não está vendo, começa a deixar, sabe, a corda correr mais frouxa, e aí o pecado vai entrando, e aí as mazelas vão entrando, e aí as coisas ruins vão penetrando, e daqui a pouco os alicerces daquela casa já não são mais a mesma, estão ruídas, estão quebradas. Então, meus amados, a preocupação da igreja deve ser sim em adorar, deve ser sim em agradar a Deus, porque a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo dos vossos corações. Então, tudo aquilo que for necessário para o sustento da sua obra, da sua igreja, da sua casa, Deus ele vai suprir, Deus ele vai enviar. Nós não precisamos, sabe, fechar os olhos para aquele irmãozinho só porque
ele tem um dízimo alto, nós não podemos fechar os olhos para o pecado, fechar os olhos para as coisas erradas, deixar que o inimigo, sabe, encontre lugar, espaço dentro da igreja, com medo de perder aquele membro. Eu vejo muitos pastores assim, na corda bamba, sabe? Não disciplinam, não exortam, tem medo de falar sobre determinadas coisas, porque tem medo de perder o membro. E aí o pecado, ele vai tomando o lugar, ele vai crescendo, ele vai inchando, sabe? É como uma massa levedada, é como uma massa fermentada, ela vai crescendo. Ela vai crescendo e chega uma hora em que o líder ali, ele perde o controle, ele perde o domínio sobre a coisa. E aí ele está vendido. Ele se encontra na mão daquela família ou daquele membro, porque ele está com medo de perder aquele membro por causa do dízimo, da oferta que aquele membro dá. Então, amados, isso jamais pode acontecer. Isso jamais pode, sabe, se tornar uma prática comum. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. A igreja hoje, ela está preocupada em sanar seus compromissos. Lógico, amados, não vamos ser irresponsáveis, não vamos assumir compromissos na qual nós sabemos que não temos condições de arcar. Eu não estou dizendo isso. Nós temos que ter uma responsabilidade, né? Ter um aluguel, com a manutenção do templo, sim, mas o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos nos vender. Há muitos profetas que já se venderam, estão na mão de famílias, estão na mão de membros, cerceando o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na igreja, por medo de perder. Então, meus amados, nós temos que estar ligados no Senhor, sabe? Não temos que estar ligados a A, B ou C, não, temos que estar ligados no Senhor. A igreja é dele, não é minha, não é nossa, a igreja é de Deus. A igreja do Senhor, nosso comprometimento com a verdade tem que estar acima de tudo. Nosso comprometimento, a nossa liberdade não pode ser, sabe, comercializada. Em nome de Jesus, obreiro tem que falar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar na igreja. Não pode se vender, não pode se corromper. Então, meus amados, esse é um dos problemas que nós enfrentamos no nosso meio. Sabe, as igrejas de hoje, elas também estão muitas vezes pregando aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas necessitam ouvir. Mas por quê? Para não ofender, para não magoar, para não tocar na ferida de A, B, entendeu? Então, a gente vai, sabe? A gente vai ali levando no banho-maria. Não, tá errado. Jesus, ele falava, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Deus diz que a verdade nesses últimos dias seriam como comichões nos ouvidos. Muitos buscariam mestres para si, mestres que iriam falar aquilo que eles querem ouvir. E não é à toa que muitas dessas igrejas aí, onde o misticismo religioso é pregado fortemente, onde o poder do evangelho, da cruz, da palavra, não tem tanta significância assim. O poder mesmo está na água, o poder mesmo está no feijão, o poder mesmo está no lenço, na toalhinha, está no crucifixo, está, sabe, no óleo, no não sei o que, e assim vai, no tijolinho. Então há um misticismo, há uma transferência de poder. O poder está no evangelho, irmãos, que liberta, que transforma. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê está no evangelho, está no conhecer as escrituras, sabe?
palavra do Senhor vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós não precisamos estar presos a nada e a ninguém, amados. Não precisamos ter rabo preso com ninguém. Desculpa a expressão, mas, sabe, é para que a gente possa compreender com mais naturalidade, com mais propriedade, com mais profundidade, realmente aquilo que Deus quer nos ensinar, quer falar conosco nessa tarde. Então, em nome de Jesus, nós não podemos, sabe, estar preso, deixar de falar aquilo que precisa ser dito, com medo de perder, com medo de ofender, de magoar. Vamos deixar de ser meninos. Vamos amadurecer na fé, vamos crescer, vamos, sabe, deixar Deus trabalhar na nossa vida e abandonar o pecado. Porque muitos não querem também largar o pecado. E aí buscam mestres para si. Porque eu vou estar numa igreja onde aqui eu não vou ser cobrado. Onde aqui eu vou poder meter a mão no microfone e vou poder louvar, e vou poder cantar, e vou poder pregar, e vou poder fazer o que eu quiser, e eu não vou ser cobrado, não vou ser exigido. Então, eu vivo uma vida de pecado, mas aí dentro da igreja eu sou aquele fingido religioso, com uma capa de religiosidade. E muitos têm buscado igrejas assim. É por isso que nós estamos vendo uma dificuldade das igrejas sérias, das igrejas comprometidas com o evangelho, com a palavra, de crescerem. Esses lugares onde ensina mentira, onde as pessoas, sabe, fazem as coisas de qualquer jeito, vivem de qualquer jeito lá no mundo, mas o importante é que não falte o culto, que não esteja lá presente, que esteja lá dizimando e ofertando. Onde esses líderes não estão preocupados com a vida espiritual, com o crescimento espiritual, não estão preocupados com a sua salvação, não estão preocupados com a salvação das ovelhas. Elas estão preocupadas em promover um movimento. Mas o Senhor Jesus está voltando. E Ele vai buscar uma igreja pura, imaculada, sabe? Os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós podemos até maquiar a nossa vida espiritual para os homens. Nós podemos até enganar os homens. Aliás, não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Podemos enganar por um momento, mas a Deus em nenhum momento se engana. Deus, Ele nos conhece na nossa íntegra, no nosso profundo. Então, meus amados, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos, sabe, nos converter a cada dia. Precisamos nos converter a cada dia. Precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Eu conheço lugares assim. Você chega no primeiro dia e eles sem te conhecerem, sem saber do seu caráter, sem saber da sua vida, sem saber da sua conduta, se é íntegro, se não é, se você é verdadeiro, se não é, se presta, se, não, se é caloteiro, se é mentiroso, se tem amante lá no mundo. Olha, tem lugares que eles não estão preocupados com isso não. A Bíblia sim, a Bíblia fala, vinde a mim como estás. Sim, mas a Bíblia não diz que nós temos que permanecer como nós estamos. A Bíblia é um livro de mudança. Quando nós nos achegamos a Deus, nós temos que, sabe, nos santificar. Nós temos que abandonar a prática do pecado. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Porque sem a santificação, meu querido, ninguém verá Deus. Ninguém. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é de qualquer maneira. Não é você sendo um libertino, sendo um devasso, não é você sendo um homem perverso, alguém que não tem comprometimento com a obra, com o reino, com a palavra, com o evangelho. Não é assim não. E chegar na igreja e rodar no poder, falar em línguas, porque é assim que em muitos lugares acontece. Então essa é a real situação de muitos lugares.
né? Onde sem critério nenhum pessoas são levantadas, são consagradas, são ungidas, são vistas como espirituais, quando na verdade nem um encontro com Deus elas têm. Quando na verdade elas nem conhecem a Deus. Então, quero deixar essa palavra a você, que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo a tua fé, a tua caminhada, e lembre-se, valorize o teu ministério. Se a tua igreja é uma igreja que está comprometida com o reino, o teu pastor é um pastor íntegro, honesto, um homem de Deus, valorize. Não troque a tua igreja por esse movimento nenhum, por movimento nenhum. Amém? Fique na paz. Curta aí, compartilha e se inscreva lá no meu canal, em nome do Senhor Jesus.